Olá, pessoal! Para conciliar, é preciso que as partes envolvidas, estejam dispostas a fazer um acordo, correto? O que nem sempre acontece. Mas a Justiça do Trabalho não desiste. E hoje nós vamos contar para vocês uma história que ficou se arrastando no TRT por mais de 20 anos. Não por culpa do TRT, a gente vai explicar já já. Mas agora, pimba! Tudo resolvido. O podcast Papo Legal está começando. Foram exatamente 25 anos de muito trabalho, muita conversa, muita negociação, muitos acordos, enfim. Até que agora, em 2025, a conciliação aconteceu. Estamos falando num processo da Petrobras, Sindipetro e o Ministério Público do Trabalho. Assim, mas quem vai explicar melhor tudo isso, essa história, é a juíza do trabalho, Adma Cristina Murta Campos. Seja bem-vinda. A senhora está bem aqui? Não conhecia aqui a SECOM, né? Não, estou muito bem acolhida. Obrigada aí, pela oportunidade. Importante, né, doutora Adma, a gente bater esse papinho aí para a gente falar sobre esse acordo histórico. Então, vamos lá, envolvendo Ministério Público, Petrobras e Sindipetro. Dá para a senhora, eu sei que nós temos 15 minutos, 20 minutos, mas dá para a gente resumir e contar que acordo foi esse, que processo era esse? Sim, Adriana, antes de entrar no acordo propriamente, é importante fazer uma contextualização do processo, né? Sim. É uma ação que tramitou por muitos anos, porque ela envolvia responsabilidades e cláusulas muito importantes para o ambiente de trabalho desses trabalhadores da REGAP, lá da Refinaria Gabriel Passos. Foram vários acidentes de trabalho envolvendo adoecimento mental e adoecimento físico, e, a partir disso, teve uma fiscalização ostensiva por parte dos fiscais do trabalho. Foram impostas, medidas administrativas e depois ajuizada a ação pelo Ministério Público com a participação do Sindipetro como assistente. Então, como são obrigações que persistem no tempo, são obrigações que deveriam ser mantidas ao longo dos anos, foram sucessivas fiscalizações, imposição de multa, e aí o processo foi se delongando, alongando muito, com cláusulas e obrigações que ficaram um pouco ultrapassadas ao longo dos anos. Também teve que ir atualizando aí a legislação, né? Sim, porque ao longo desses anos houve mudança estrutural na planta industrial, houve alteração até da legislação trabalhista, então muitas obrigações elas estavam difíceis de serem acompanhadas e de serem cumpridas. Então o processo estava se arrastando há muito tempo, a empresa, a Petrobras, precisando de uma segurança jurídica, a sociedade precisando de uma resposta, e o acordo veio trazer tudo isso. E como é que a senhora conseguiu isso finalmente? Então, foi o processo mais desafiador da minha vida, né? Porque são quase 10 mil páginas o processo. Nossa. E foram várias obrigações. Eles fizeram um acordo parcial em 2011, que também estava ultrapassado. Uhum. Então, assim, eu tive que abrir a audiência primeiro acolhendo todos, mostrando que a gente estava com a intenção de ajudá-los a resolver o problema. E a técnica que foi utilizada foi ouvir cada parte para identificar qual que era o ponto que estava inviabilizando a resolução definitiva do processo. O que estava, vamos dizer assim, numa linguagem simples, emperrando ali, né? O que estava obstruindo, sei lá. Como eram obrigações relacionadas a melhores condições de trabalho, evitar a jornada exaustiva, conceder folga para os trabalhadores e diminuir o número de acidentes de trabalho, o sindicato estava resistente, porque ele queria que o processo nunca se encerrasse. Porque ele queria que aquelas obrigações ajustadas, definidas em sentença e ajustadas no acordo de 2011, fossem integralmente mantidas. E a Petrobras enfrentou uma resistência, trouxe uma resistência dizendo, então, nunca vou me desobrigar desse processo. E aí eu tive que identificar, na fala do sindicato, o que seria realmente inegociável, e na fala da Petrobras, o que eles estavam dispostos a negociar para eu tentar conciliar os interesses. E aí foi o que eu consegui o ajuste. Ou seja, trocando obrigações. É importante ter uma técnica, uma conversação, um conhecimento muito grande desse processo, que é vultuoso, né? Sim. A senhora tem ideia assim, de quantas pessoas, quanto que envolve?
Ele é desde 2000, né? A ação foi ajuizada no ano de 2000 e beneficiava toda a categoria dessa refinaria, né? Então, como a refinaria ainda está em atividade, por isso que tinha resistência do sindicato. Ora, o sindicato usou esse termo. Esse acordo que fizemos em 2011 é um patrimônio do sindicato. E eu tive que mostrar para eles que as cláusulas que estávamos trocando, substituindo, estavam trazendo mais vantagens para a categoria como um todo do que ficar insistindo naquelas cláusulas ultrapassadas pelo tempo. Né? E um dos argumentos que eu utilizei foi da possibilidade até de uma revisão judicial dessa sentença e desse acordo, porque muita obrigação ali tinha perdido o sentido. Né? Dando como exemplo, tinha lá uma das obrigações manter uma certa distância dos tanques de determinada frente de trabalho, mas a planta industrial já tinha sido alterada. Então, não fazia o menor sentido manter aquela cláusula. E conseguimos negociar contratação de 136 novos empregados via concurso, que ia desafogar, né, a própria a unidade, porque seriam novos empregados, aí diminuiria as horas extras, os que estavam trabalhando conseguiriam gozar as suas folgas. Então, foi um ponto muito importante conseguir negociar essa contratação de 136 novos empregados. E aí eu usei como argumento o fortalecimento da própria entidade sindical. Ora, são 136 novos sindicalizados, vai fortalecer a base, vai fortalecer o sindicato como instituição e vai gerar emprego, renda. E a cláusula mais difícil e que o sindicato, na verdade, exigiu que fosse mantido foi a questão do monitoramento da contaminação por benzeno. Então, isso ficou no acordo e toda isso aconteceu muito? Aconteceu, né? Isso já tinha sido negociado no acordo de 2011, só que eles queriam suprimir, eles queriam pagar as multas, converter, né, em indenizações e encerrar o processo como um todo. Mas, em relação a isso, como envolvia diretamente contaminação por agente químico, eu deixei claro que não haveria homologação do acordo se não houvesse a manutenção dessa cláusula. E foi aí que eu consegui convencer a Petrobras em manter e o sindicato se viu satisfeito. Foram várias discussões, né, doutora? Várias. Teve condições de trabalho, a jornada, exposição aos riscos químicos, ajustes, né, de obrigações da empresa, as mudanças introduzidas pela reforma trabalhista. Quantas páginas tinha esse processo para a senhora estudar? Era um processo muito grande. Eu não me lembro ao certo, mas assim era algo em torno de 8.000 a 11.000 páginas. Agora me fugiu o número. Mas a gente já está acostumado a ler o processo naquilo que a gente lê o processo de trás para frente, pegando as coisas mais atuais que aconteceram. E eles, Adriana, já tinham tentado fazer acordo em várias outras oportunidades. Eles fizeram, no mínimo, 5 audiências administrativas tentando fazer o acordo, não conseguiram. Fizeram outras 2 ou 3 audiências, mais recentemente, lá na 3ª Vara de Betim, de onde é originário o processo, não conseguiram e pediram a ajuda do Sejusc, que foi aí que o Sejusc entrou atuando. Vamos só explicar para quem não sabe, que são centros de conciliação, centros né? de conciliação, de primeira instância e segunda instância. Olha a importância aí do querer conciliar, né? Isso. É um setor estratégico do tribunal que recebe os processos para tentar a composição com pessoas que têm os cursos, têm as técnicas, têm o tempo, a disponibilidade, e tanto que foi uma audiência que demorou 3 horas e 20 minutos. Uma audiência? Essa audiência em si, fora as que a gente já tinha feito antes. Né? Então, assim, foi um espaço de diálogo, deixamos o sindicato falar, aí eles pediam tempo para conversar e consultar a base, deixamos o Ministério Público expor, o Ministério Público falou, inclusive, da dificuldade de fiscalizar, né, o cumprimento dessas obrigações. Deixamos a Petrobras estava acompanhado de 12 representantes na audiência, cada um de um setor específico, um de RH, um de setor de negócios, um de setor de medicina do trabalho, um de setor de segurança. Então, assim, foi uma audiência complexa porque envolvia muita gente, né?
Mas aí mostra que se cada um tiver a oportunidade de expor o ponto de vista e tiver ali a figura do mediador, que no caso foi o meu papel, a gente consegue construir uma solução que atenda a todos. Quando a senhora conseguiu finalmente esse acordo, qual foi o sentimento? Primeiro, assim, eu vi que todos saíram satisfeitos, porque todos agradeceram pela atuação. Aí eu falei, não fiz o acordo sozinho. O acordo foi construído por vocês, né? Aliás, muitas questões já estavam em andamento, eu só tive que superar aquilo que mostrou um impasse para a celebração do acordo que eles já estavam tentando há todo o tempo. Fiquei muito satisfeita, mas, assim, dividi o resultado da conciliação com todos, porque realmente todos contribuíram. Foi uma construção coletiva. Sim, cláusula por cláusula, item por item. Tem que ter uma paciência. Todas as coisas eram negociadas assim. Isso pode manter, isso pode tirar. Uma a uma. Esse é o tipo do processo, quer dizer, que não pode ter pressa, né, doutora? Não. E ainda poderia ter mais uma audiência, 2, 3, quantas fossem necessárias. Só que como eles já tinham conversado previamente, a gente já tinha conseguido alinhar todos os aspectos, superar todos os entraves que surgiram, a gente conseguiu fazer a conciliação naquele momento. Então, ou seja, um processo que ficou 25 anos, com a conciliação na Justiça do Trabalho foi resolvido, né? Sim. E lembrando, Adriana, e que ficou claro e o que legitimou aí o aceite pelo sindicato foi a fala no sentido de que esse processo será arquivado, mas existem obrigações que vocês estão assumindo em substituição às anteriores. Então, se houver algum descumprimento do que está sendo combinado aqui, o processo pode ser reaberto. Claro. Né? E, principalmente, enaltecendo aí a função do sindicato de fiscalizar, o do Ministério Público também de defender os interesses aí de toda a categoria e da Petrobras de cumprir a função social que ela tem, né? Então, assim, todos estavam querendo resolver o processo. Eles não estavam conseguindo porque tinha uma barreira entre eles, que era sair daquele impasse que eles já tinham chegado e não conseguiam superar. E que a senhora conseguiu aí com a habilidade, com a técnica, com a experiência, né, com a capacidade, evidentemente. Isso. Doutora, ainda tem muitos processos, qualquer pessoa pode fazer a conciliação em qualquer parte, né, em qualquer ponto do processo, né, em qualquer tempo do processo. Sim, os processos eles podem ser enviados pelos juízes das varas para o Sejusc 1, para a Central de Conciliação de Primeiro Grau, ou pelos gabinetes para o Sejusc de Segundo Grau. Mas as próprias partes elas podem mandar um e-mail para os Sejuscs pedindo que o processo seja pautado e a gente recebe todos e tenta acordo em todos. Muitas vezes a gente consegue, outras vezes não, mas pelo menos a gente planta, né, a semente, abre o diálogo, deixa que eles conversem um tempo. Então, é isso. E esse é um exemplo clássico, né, um processo tão grande, tão vultuoso, com tantas cláusulas que a gente não pode, nem temos tempo, né? São o processo está todo disponível, né, Ele no nosso não portal, é segredo, né? de justiça. E uma das coisas importantes também, que eu não me referi, é que todas as multas que foram fixadas ao longo do processo pelo descumprimento das obrigações, que muitas vezes eram descumpridas não porque a Petrobras não queria descumprir, é porque estava inviável cumprir, né? Elas, no final das contas, foi negociado um valor muito considerável, muito elevado, e que esse valor será revertido para a comunidade local, para os arredores da refinaria. Então, Betim, Sarzedo, Contagem, Belo Horizonte, Ibirité, e será feito o controle desse valor tanto pela Petrobras quanto pelo Ministério Público e pelo próprio sindicato, para investir em saúde, educação, cultura, ou seja, para amparar a comunidade local. Tá? Interessante. Então, isso. É um dos pontos importantes do acordo. Muito bom. Bom, o acordo é gigante, está disponível no portal do TRT, né? A gente queria só que a senhora viesse aqui para contar um pouquinho, porque foi um acordo realmente histórico e muito importante, e mostrar, né, que a Justiça do Trabalho está aberta
Para todo mundo tentar solucionar o quanto antes com a conciliação, né? Isso, aquilo que você disse no início, a gente não desiste. Eu falo que quando o processo passa pelo Sejusc e a gente não concilia naquele momento, tempos depois a gente tem notícia que eles entraram com a petição de acordo ou fizeram um acordo lá na vara. Então, a gente tem, por missão, colocar as pessoas para conversarem e aproximar os interesses, né? Em determinado momento, quando eles estiverem prontos e maduros, o acordo sai. Que bom. Obrigada, parabéns pela sua intervenção, por esse trabalho da conciliação que é tão importante no nosso tribunal. Infelizmente, o tempo chega, tá vendo? Vai rapidinho, tá? Foi bom. Muito obrigada, viu, doutora Adi? Essa edição do podcast fica por aqui. É o Papo Legal. E lembre-se, conciliar sempre. Conciliar é a nossa missão. A Justiça do Trabalho pode ser acionada, de novo, vou repetir, a qualquer tempo, a qualquer hora do seu processo. Tem um ícone no portal, um ícone à direita do nosso portal, Quero Conciliar, e lá tem todas as informações para você não se arrastar com o processo aí, caso aconteça, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.